Olá, vamos começar novamente mais uma aula de Photoshop Online. Vamos falar hoje do Adobe Bridge, que é uma ferramenta para você abrir arquivos, navegar entre as pastas e também organizá-los. Essa é a parte mais importante que tem no Bridge. Bom, o Bridge você pode trabalhar com ele abrindo pelo iniciar, em programas, ou você pode direto pelo software da Adobe, no caso o Photoshop. Então eu vou em File, né? Tem aqui, próximo ao Open, tem aqui Browsing Bridge, que ele é algo similar, né? Então o Photoshop ele sempre agrupa as ferramentas por similaridade, isso ajuda bastante. Então pode ser Alt, Ctrl, O também. Então abrindo o Bridge, isso aqui é a tela inicial do Bridge. Bom, a gente vai falar não nos mínimos detalhes, porque essa aula aqui eu vou explicar mais o básico do Bridge. Depois de uma aula mais avançada a gente trabalha outras ferramentas, mas vamos lá. Bom, eu vou abrir algumas imagens aqui para a gente começar a trabalhar e mostrar as funções. Bom, eu abri algumas imagens aqui de uma viagem que eu fiz e eu vou clicar aqui só para mostrar uma coisa bem interessante do Bridge. Quando eu clico numa imagem, ele aparece aqui ao lado alguns detalhes sobre o arquivo. No caso aqui é um vídeo, então ele não está aparecendo alguns detalhes de fotografia comum. Então está aparecendo aqui MP4, né? Então ele é um vídeo. Mas olha a diferença quando eu clico numa fotografia. Olha, aparece muito mais informações. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, o ISO que foi utilizado da câmera, o tempo de captura, a abertura do diafragma, a quantidade de DPI que tem a imagem, a resolução, o tamanho da imagem, a cor, o nome, data, enfim, um monte de informações relevantes e interessantes para trabalhar na imagem. Inclusive você pode também adicionar algumas outras, que nem nome de artista, álbum, isso aqui, né? Se você é um pouco fanático por organizar suas fotos, você pode trabalhar aqui também. Uma coisa que é bem interessante do Bridge é que eu posso trabalhar com a organização geral. Então, por exemplo, eu vim aqui, ó, eu cliquei, criei uma tag África. Isso aqui foi uma foto na África do Sul. Então, pode ver que quando eu estou clicando aqui nas imagens, ó, tá aparecendo selecionado África ali, tá vendo? Né? Quando eu clico, some. Então, vamos supor que eu vou para uma outra pasta, para uma pasta imagens. Vamos supor que eu taguei várias imagens com África. Então, eu clico no botão direito, quero visualizar essas imagens, né? Põe Find. Ele vai procurar, né, todas as imagens que contêm África. Opa, deu algum problema. Deixa eu só verificar o que... Ah, sim, claro. Que quando eu vim aqui em Find, estava só em Imagens, né, que é a pasta que eu estou selecionado. Então, isso você tem que ficar só atento nesse começo aqui. Então, se eu coloco aqui o disco local, ele vai localizar todo o meu computador, né? No caso, eu só tenho uma partição, né? Então... todos os meus arquivos estão aqui na unidade C. Então eu venho aqui, né, tá África já automaticamente, põe Find e ele vai localizar todas as imagens, né? Inclusive ele vai continuar pesquisando porque ele vai olhar todo o meu HD, mas ele fica em segundo plano, não atrapalha. Bom, outra forma de eu organizar também é criando essas collections. Isso aqui é muito legal. Ó, eu criei uma collection aqui de 8 fotos. Eu vou deletar só para delete. Ok. Bom, vamos voltar. Vamos dar um find em África novamente. Ah, já achou. Bom, vamos supor que eu quero criar uma collection. Eu quero só essas 4 fotos aqui. Eu vou colocar como, por exemplo, uma collection chamada trilha. Então, eu trabalho aqui, digito trilha. A partir do momento que eu venho aqui, eu estou em qualquer outra pasta, eu clico em trilha, ele vai carregar as 4 fotos. E isso eu posso trabalhar, por exemplo, eu vou em Images, eu coloco aqui, por exemplo, pegar uma outra imagem, deixa eu ir nas fotos. Vamos supor aqui nessa viagem que eu fiz para a África, vamos supor que no dia 26 de... Nossa, aqui só tem uma foto, vamos pegar no dia 24 de dezembro. Vamos pegar essa foto aqui e vamos colocar ela também como trilha.
Olha lá, só arrastei pra cá. Ok? Então vamos clicar em trilha. Olha lá. Então, isso que é legal. Você não precisa organizar necessariamente por pastas. Então, se você tem uma quantidade gigantesca de imagem, então você pode simplesmente criar essas collections ou criar as tags. Quer ver? Eu vou dar um find aqui. Olha lá, ele achou todas aquelas que estavam tagadas com, né? Clico aqui, pronto. Muito, muito simples, né? Bom, eu vou agora mostrar uma outra funcionalidade que é bem legal, que é o seguinte. Vamos clicar aqui. Não, vamos clicar para dar um... né, deixa eu mostrar aqui primeiro como que cria uma tag, né? Então vamos supor que eu quero criar uma tag para essas aqui. Então eu vou colocar uma nova tag. Eu venho aqui, ó, New Keyword. Então eu venho aqui, clico, vou digitar, por exemplo, praias. Ok? Bom, agora quando eu clicar, botão direito, Find. Ah, um detalhe, ó, tá vendo? Não tá achando. Por quê? Eu simplesmente criei a tag, né? Agora vamos dar uma pausa aqui, só clicar em algum outro lugar. A tag tá criada. Não adianta eu ter selecionado, eu tenho que vir aqui, ó, e clicar para selecionar a tag, ó. Quer ver? Quando eu clico numa imagem, agora ela tá selecionada. Isso é meio estranho, tá? Na hora de entender. Ó, aqui, tá vendo quando eu clico selecionar África? Quando eu clico, deixa eu deixar aqui selecionado. Quando eu clico, seleciona praias. Tá vendo? Olha, ele tá mudando. Se eu vim aqui atirar, ó, ele não está mais tagueado. Essa aqui do lado tá. Essa não. Então eu tenho que clicar. Cliquei fora agora aqui. Ponho Find. Ah lá. Tá vendo? Achou. E agora a gente vai achar o África no geral. Find. Tá vendo? Funcionando perfeitamente. Clicou aqui em trilhas. Olha lá. Tá bem fácil de você se achar nos seus arquivos. Tá, agora a gente vai adicionar, quer dizer, importar algumas imagens através de uma câmera. Vou clicar aqui nesse ícone que é bem óbvio, né? Uma câmera com uma seta. Eu coloquei um disco SD, um cartão SD no meu notebook. Então ele já aparece aqui. Se por acaso não aparecer, quando você conectar a câmera ou colocar um cartão, você clica aqui, ó, Refresh List, ok? No caso já está aparecendo, eu clico aqui, ó. Então apareceu já uma miniatura de uma primeira imagem que está lá no cartão. Eu seleciono a pasta que eu vou importar as imagens. Então vou colocar numa pasta temporária aqui só. Eu consigo também, ó, por exemplo, aqui quando ele vem pré-configurado, ele está colocando para não renomear os arquivos. Então ele importa o arquivo com o nome que está vindo originalmente, que é esse aqui, né, que a própria câmera gera. Mas o que eu posso fazer? Aqui eu tenho vários presets. Eu posso, por exemplo, colocar para ele mostrar a data. Olha lá. Olha aqui é 2014 04/26. Só que ele tá ano, mês e dia. Então vamos colocar dia, mês e ano. Aqui 26/4/14. Então ele já adiciona a data aqui na frente do arquivo. Você também pode colocar o custom name, show a data. Então, por exemplo, vai vir a data. Deixa eu selecionar uma data começando por dia. Aqui, cadê? Ainda não coloquei nenhum nome. Vamos colocar, por exemplo, África. Não, isso aqui são fotos de uma feira de iluminação. Vou colocar aí iluminação. Só que eu não vou colocar com cedilha nem tio. Aqui ficou a iluminação underline 26/4/2014. E ele coloca a numeração automática. Então vamos clicar aqui Get Photos. Então ele vai importando, né? No caso aqui são 271 imagens. Eu vou dar um stop só para a gente não demorar muito. Abrindo a pasta aqui de imagens, a pasta que eu criei está aqui. Então ele acabou criando uma pasta com a data. E aqui estão todas as fotos nomeadas conforme eu coloquei, né? Fica bem melhor, inclusive para você depois vir no próprio Bridge
e dar um search aqui. Então eu posso vir, por exemplo, digitar iluminação, iluminação, que ele vai localizar no... Só que aqui ele está na área de trabalho, all folders. Tem que colocar new search e colocar, por exemplo, images, né, que foi onde eu coloquei lá. Então vamos colocar iluminação, find. Olha que interessante, a gente acabou de nomear as imagens e tá falando que não tem nada para ser mostrado. Isso é meio estranho, né? Bom, vou ver o que está acontecendo, mas eu já sei aqui, porque tem essa pequena caixa aqui que ela não está selecionada. Aqui está falando para incluir os arquivos não indexados. É uma coisa bem chatinha de você descobrir. Então é legal mostrar o erro que todo mundo não entende como funciona esse direito, porque o Bridge ele não indexou porque são arquivos novos, você acabou não abrindo a própria pasta aqui, então o Bridge não colocou na listinha dele que aquela pasta existe. Então, o que acontece? Você clicando aqui, ele vai investigar tudo. Então, quando você... É que ele fala, né? Isso pode se tornar devagar, né? Porque isso pode ser demorado. Porque ele vai olhar todas as pastas. Então, no caso aqui, a gente já vai selecionar uma pasta, que é a pasta imagens, né? A gente poderia colocar até para pesquisar o computador inteiro. Então, a gente vem aqui no meu computador e coloca, por exemplo, C2 pontos. Então, ele vai pesquisar tudo. No caso aqui, a gente vai selecionar imagens, que ele já tem, vou até tá duplicado aqui. Então, aqui ele vai olhar primeiro o nome do arquivo, né? File name. Ele vai conter a palavra de iluminação, né? Então aqui incluindo os não indexados. Aí eu ponho find, pronto, na hora já achou, né? Então isso ficou bem mais fácil. E a mesma coisa, né? Posso organizar, clicar aqui, criar novas collections, novas tags e por aí vai. Bom, uma coisa que é bem interessante, vamos supor que eu importei sem renomear, ou por algum motivo eu quero renomear essas fotos novamente. Então eu tenho aqui uma função que é essa bat rename. Essa bat rename você faz a mesma coisa que você tinha feito lá anteriormente, só que você inclusive tem mais liberdade aqui, porque você pode adicionar vários campos, né? Deixa eu pôr aqui o default. O default já vem com bastante campos aqui. Olha, vamos explicar aqui por partes, né? A gente tem a pasta que ele vai ser gravado, que ele vai ser renomeado. Então você pode renomear o arquivo de origem mesmo, você pode mover ele para outra pasta, ou você pode mover uma cópia para outra pasta. Aí você, né, põe o browser aqui para você selecionar a pasta. Bom, aqui é o primeiro campo, o segundo campo, o terceiro campo e o quarto campo. Ele está dando um exemplo aqui, ó, de como que vai ficar o arquivo. Então, ó, aqui é o que está atualmente, iluminação, e aqui é o que vai ficar o novo. Deixa eu deixar aqui rename em semi-folder. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Expolux, que foi a feira que eu bati essas fotos. A data que ele foi criado, vamos colocar, por exemplo, vamos colocar a data mesmo, mas vamos... Ó, data de criação, mas vamos mudar o dia, porque assim, ele vem aqui, ó, YMD, então é years, months e days. Então eu vou colocar dias, meses e anos. Aqui. Então 26/4/2014. Aqui ele está falando 3 dígitos, ó, posso colocar 2, posso colocar 1, posso colocar 6 dígitos, né? Então isso aqui é bem interessante. Bom, vamos colocar um rename aqui para testar. Ele sumiu justamente porque ele está localizando o termo iluminação, tá? Não assustem quando acontecer isso. Então vamos fechar aqui. Já por coincidência está na mesma pasta. Lá, Expolux 26/4/2014 002. 002. 002. Ok? Então tá bonitinho aqui.
O que mais a gente pode mostrar? A gente tem algumas formas de visualização, como por exemplo, esse Review Mode. Então você consegue visualizar as imagens em tamanho bem ampliado. Aqui provavelmente cortou porque a minha tela meu monitor é muito grande. Então eu não utilizo o monitor inteiro para gravar as videoaulas, mas ele fica full screen. Você visualiza ele como um carrossel, como... deixa eu abrir novamente. Não sei se vai dar pra ver exatamente aí, mas ele vira como se fosse um carrossel. Eu acho meio inútil, a não ser que você queira fazer uma apresentaçãozinha pra alguém, mas eu acabo até de vez em quando pra mostrar fotos de viagem e tudo mais, eu acabo usando isso aqui. Outra coisa que é interessantíssimo é a parte quando você quer, por exemplo, catalogar as imagens num PDF, por exemplo. Então eu vou selecionar tudo. Você tem que vir inicialmente aqui nesse Output. Output. Quando você clica, ele dá um preview das imagens que você selecionou, né? E aqui, esse Output Preview, normalmente ele vem selecionado aqui primeiro, tá? Por isso que eu mostrei. Então esse Output Preview, ele vai mostrar como que está ficando na organização da página. Isso aqui é apenas para você catalogar, tá? Ele não é nada... não é para criar um álbum de fotos, né? Então, por exemplo, aqui ele está selecionando o PDF, 2 colunas por 2 linhas. Então eu posso colocar, por exemplo, 5x8. Tem que dar um refresh preview para ele mudar. Vamos aguardar. Pronto, já deu preview. Aqui, né, ele já está gerando esse aqui é legal para quê? Para você, às vezes, catalogar banco de imagem que você tem, fotografias. Putz, tem diversas funções. Isso aqui, às vezes, eu levava para... Vamos supor, eu estava na agência, tinha as opções de imagem que eu estava colocando nos layouts. Só que eu não colocava todas as imagens possíveis no layout, então eu imprimia algumas imagens similares dessa forma. O cliente via, marcava algumas imagens que ele achava mais interessante. Então isso aqui ele serve de apoio, né, para a gente catalogar arquivos. A gente pode trabalhar também aqui, né, mudando as colunas, as linhas manualmente. A gente pode trabalhar a resolução, tamanho de folha e por aí vai. Depois que você der o save, ele vai gerar um PDF exatamente como você está visualizando aqui. Tem o Web Gallery, que ele é bem legal para você criar galerias, páginas de web em formato de galeria. Então ele está gerando aqui, né? Eu dei o refresh preview. Vamos aguardar. Olha que interessante. Ele já cria como se fosse uma... Aqui está pré-visualizando, né? Como que vai ficar a página da internet. Então eu coloquei aqui o nome da galeria, eu coloquei Photoshop Online, tá aqui, ó, Photoshop Online. Então é bem interessante porque você consegue visualizar já como vai ficar, né? Você consegue já alterando, pondo descrições, ó, My Photographs. Você pode alterar por aqui. Contact Name, posso mudar aqui o meu nome e colocar o meu e-mail. Quando a pessoa clicar, vai abrir o programa de e-mail dela ou o Gmail para enviar o e-mail. Depois, quando você vai dar o save, uma coisa que é importante, que às vezes o pessoal confunde, que é aqui, primeiro você tem que selecionar o caminho de origem, porque ele vem em branco, ele vem assim. Se você clicar ali, ele não vai permitir, ele não vai permitir salvar. Então você tem que vir no Browse e escolher um lugar primeiro para salvar. Como ele demora um pouquinho, já salvei e já vou mostrar um exemplo de como ficou. Ó, aqui eu peguei e fiz de uma viagem, né? Olha que legalzinho que fica, né? Você pode clicar aqui, olha, fica a tela cheia. Então é bem interessante para você criar um portfólio digital, né? E facilmente você consegue colocar isso no ar, ok? Mas se você quer trabalhar com Bridge e não quer vir aqui, deixa eu voltar para Essentials aqui, ok. Vamos supor que eu quero trabalhar com Bridge, mas eu não preciso necessariamente ficar abrindo ele direto, porque no Photoshop a gente tem um Mini Bridge, que ele normalmente está aqui, ou você pode vir em Window, Mini Bridge, ele está por aqui, tem que localizar.
Bridge. O Mini Bridge normalmente ele vem já default, né? Mas eu achei ele tá aqui. Fica um pouco escondido, normalmente todas as ferramentas estão aqui. Então o Mini Bridge, você tem aquilo lá que você estava vendo lá, só que mais compacto. Então você consegue, por exemplo, selecionar suas collections. Ó, tá vendo? Cliquei aqui, né? Ó, trilha, abriu todas as minhas collections. Isso aqui é muito legal. Então vamos supor, você está trabalhando no layout, você quer pegar imagens de... no caso de trilha, né? Então você já vem aqui, você tem a sua collection, você clica, já viu? Meu, prontinho, você não precisa ficar localizando nas suas pastas. Então isso aqui é bem interessante. É um pouco difícil você criar o costume, mas depois que cria fica muito fácil. Então é bem tranquilo de você trabalhar com isso. Você pode... Também tem as tags aqui também. Não, na verdade ele não mostra as tags em si, ele mostra, por exemplo, aqui ó, você tem um filtro, né? Você consegue, por exemplo, filtrar nas imagens que você está mostrando, como por exemplo, mostrar os que tem 2 estrelas. No caso eu não coloquei nenhuma estrela, isso aqui é até legal pra gente mostrar novamente, que a gente pode vir aqui, ó. Eu consigo, olha lá, adicionei 3 estrelas, tá vendo? Quando você clica aqui, ele tem uns espaços, uns pinguinhos aqui, uns pontinhos que você dá um clique, ele adiciona as estrelas. Você pode vir por aqui também. Não, aqui não vai. Só por aqui. Você pode também clicar com o botão direito. Seria algo mais avançado, né? Você vem com o botão direito aqui, File Info. Será que é isso? Exatamente. Então você tem aqui, né, a quantidade de estrelas que você pode colocar. Você pode colocar umas informações. E por aí vai. Voltando aqui no Photoshop, a gente vem e filtra novamente aqui por 3 estrelas. Opa, deixa eu tirar aqui. Aqui também apareceu já rating, então tem 3 estrelas. Posso vir aqui filtrar, então só aparece. Então você consegue, além de selecionar, por exemplo, as fotos de trilha, você consegue classificá-las. Eu uso pouquíssimo essa parte de estrelas, né? Mas algumas pessoas acabam utilizando. Eu utilizo mais a parte de collections, que eu acho mais viável, a parte de tags. Mas collection em si já é o grande trunfo desse bridge que a gente pode usar no dia a dia. E é isso, ficou a aula por aqui e a gente vai dando continuidade. Nas próximas aulas a gente vai abordando outras funcionalidades bem bacanas. Então continuem seguindo a gente aí. Abraços.